Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 20 de dezembro de 2023. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie sua mensagem para a gente poder conversar nesta quarta-feira pelo número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto através do 978293776. O número já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code. Quer saber como ele funciona? Eu vou explicar agora para você. Está com o seu celular aí perto? Já pega o celular para você ver que dá certo. Você vai abrir a câmera do seu celular como se fosse tirar uma foto. Mas antes de tirar essa foto, você só vai apontar a câmera aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na tela do celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Frente Parlamentar Campinas-China é lançada na Câmara em cerimônia com autoridades internacionais e tradução em mandarim. Vereador Paulo Búfalo pede informações à Prefeitura sobre regularização, urbanização e pavimentação do Parque Universal. Vereador Paulo Gaspar questiona Executivo sobre possíveis podas drásticas de árvores na Praça do Carmo. E confira como foi a inauguração da pista de skate no bairro Jardim Conceição, em Sousas. E a gente abre a edição de hoje com as notícias aqui da metrópole, falando sobre saúde, porque o Poder Executivo de Campinas divulgou ontem ações contra a dengue. O aumento dos casos da doença em Campinas é bem maior do que no Brasil. Por isso, a Prefeitura anunciou um pacote que ocorre em meio ao alerta para possível reintrodução dos vírus tipos 3 e 4. O pacote estabelece uma sala de situação para análise sistemática, reorganização da rede municipal de saúde e criação de novo site. Olha, a Secretaria de Saúde já havia declarado epidemia em abril. O objetivo agora é evitar uma explosão de casos e novas mortes. Também passar uma mensagem de conscientização sobre os cuidados à população. A Prefeitura está mobilizando toda a sua estrutura para o enfrentamento a esse aumento do número de casos de dengue. Agora, nós não estamos fugindo da responsabilidade. A responsabilidade é do poder público, mas compartilhada com a população. 80% dos casos de proliferação dos mosquitos da dengue acontecem dentro das residências. Então, enfrentar a dengue é uma ação compartilhada. O município assume a sua responsabilidade, faz a mobilização, faz mutirões, mobiliza toda a máquina pública e a população tem que colaborar no sentido de fazer uma fiscalização, uma vistoria dentro do quintal da sua casa, para ver se não tem água parada, se não tem criador do mosquito da dengue. Campinas tem 8 áreas com risco elevado para infecção de dengue. O Centro, Mansões Santo Antônio, Jardim Florense 2, Jardim do Lago, Jardim Eulina, Parque Via Norte e Jardim Ademar de Barros. Campinas já registrou 10.293 casos em 2023 e 846 estão em apuração. O presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, reforça o papel do Legislativo no combate à doença. Primeiro, ajudar na divulgação da informação. Os dados trazidos pela Vigilância Sanitária são preocupantes, né? O crescimento exponencial dos casos de dengue na cidade de Campinas, em algumas regiões, como Jardim Eulina, por exemplo, com uma alta concentração de casos ali naquela região. Uma outra forma que a Câmara tem de contribuir é com a emenda impositiva. Por exemplo, eu designei R$100 mil, né, para a vigilância em saúde adquirir e fazer os testes de sorologia que permite diagnosticar, inclusive, o tipo de dengue em circulação. É uma contribuição que a gente pode dar também para enfrentar
a dengue na nossa cidade. As emendas impositivas destinadas por cada um dos 33 vereadores de Campinas têm sido importantes. Então a gente está tentando trazer para o município, embora deveria ser o Estado a fazer, e aí eu pedi ajuda dos vereadores com emenda impositiva, justamente para aqueles casos duvidosos a gente ter a sorologia. A sorologia, ela não diz a conduta, ela não é imprescindível, é muito mais importante você fazer o hemograma, mas é importante ter um pouco de resposta para a gente saber, às vezes uma área duvidosa, que tem algumas febres que a gente está em dúvida se é dengue mesmo. O vereador Paulo Haddad, líder de governo na Câmara, destaca o grande desafio que Campinas tem no enfrentamento da dengue. Nós só tivemos um período, me corrija se eu estiver errado, da pandemia em que o cidadão ficava em casa, ele tomava um pouquinho mais de cuidado, né, com a sua casa, com a água parada, com os criadouros. Isso arrefeceu, de certa maneira, o número de casos. Eu entendo, e eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, que esse enfrentamento ele deve ter vários atores: a população, a Secretaria de Saúde, a Defesa Civil, serviços públicos, a imprensa, para divulgar, dar publicidade e dar a forma e talvez aí algumas orientações para a nossa população, mas se não tivermos o engajamento da nossa população, com certeza os números aumentarão e aumentarão sobremaneira. E nesta semana foi inaugurado um conjunto de pistas de skate na Praça Armando José Précaro, no bairro Jardim Conceição, em Souzas. Na última terça-feira, a Prefeitura de Campinas inaugurou o conjunto de pistas de skate Armando José Précaro, no Jardim Conceição, no distrito de Souzas. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades do município e com skatistas da região. Nós tivemos aí mais de R$500 milhões de investimentos, metade disso de uma emenda parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio, o restante o município completou com orçamento próprio e, sem dúvida, pelo movimento e pelo que os skatistas nos falaram, ficou uma obra fantástica. Depois que o skate virou esporte olímpico, ele teve um crescimento muito grande no Brasil. Já tinha muitos adeptos, o skate sempre foi muito querido, mas depois que tornou esporte olímpico, a população e os jovens, principalmente, tiveram uma atenção maior ainda. Então é muito importante você trazer equipamentos aqui como esse que nós estamos entregando aqui em Souzas, equipamentos de qualidade, porque o skate, as pistas de skate têm que ser de qualidade, com técnica perfeita, para que possa desenvolver um esporte com qualidade. Representando a Câmara Municipal, o vereador Luiz Cirilo fala que a construção das pistas era uma luta antiga dos skatistas. Extremamente importante. Há 7 anos atrás, eu fui convidado por um skatista para vir aqui nesse espaço, que não tinha nada aqui, era grama e terra, e falou: Cirilo, nós precisamos ajudar, você precisa nos empenhar para que saia uma pista de skate aqui, que é um projeto nosso. E há 7 anos atrás, a propagação do esporte skate não tinha essa dimensão que tem hoje. E aí nós fomos atrás de recursos. Eu consegui na época 250 mil com o deputado Carlos Sampaio, e daí nós começamos o projeto para a construção da pista de skate. Foram 7 anos de dedicação, para culminar no dia de hoje aqui com um espaço maravilhoso, onde os jovens poderão praticar esporte, que é algo saudável, tirar as crianças da rua e, acima de tudo, nós entregamos para o distrito uma praça revitalizada. Então é mais uma praça revitalizada com um fim extremamente nobre, que é para a prática esportiva. Os vereadores Nelson Osser e Marcelo Silva também participaram da entrega das pistas de skate. Uma pista de skate ela é fundamental não só na questão da saúde, na questão da saúde mental, física, né? Mas também como uma atividade que hoje é consagrada no mundo do esporte, né? Hoje ela é oficial, ela tem campeonatos, nós temos representantes. Campinas, com esse espaço, tem tudo para ganhar novas personalidades, novos campeões, novos destaques. Então, assim, eu fico muito feliz por essa revitalização, por terem instalado aqui uma praça de skate, terem homenageado o Armandinho. Uma homenagem também, já entrando aqui, ao Armandinho, que foi um empresário aqui da região, tem o material de construção São Francisco de Assis. Então, homenageá-lo, em nome dessa pista
para essa pessoa que foi tão importante aqui para o Distrito de Souzas, foi uma alegria muito grande. O conjunto de pistas de skate aqui na Praça Santa Rosa foi construído em uma área de 750 metros quadrados e vai abrigar duas modalidades, o street e o ball. O skate está em crescente aqui no Brasil e Campinas não está diferente nesse sentido. A gente sabe que todas as pistas têm um formato único, então ter várias pistas faz com que a modalidade seja desenvolvida da melhor forma. E a gente sabe que aqui em Souza tem muitos skatistas e tem um grupo muito sólido que reivindica melhorias. E esse equipamento está de perfeita construção, mesmo porque tem envolvimento de skatista também na construção. Isso só vem a calhar de a gente poder fazer grandes eventos, campeonatos e quem sabe daí surgir alguns atletas aqui de Campinas. Para o Guilherme e o Marinho, que fazem parte de um grupo de skatistas do Distrito de Souzas, a entrega das duas pistas é uma conquista enorme para todos os amantes do skateboard. Não tem preço, é uma coisa muito importante para nós. Eu tô aqui particularmente há mais de 10 anos andando de skate nesse local, que antes era um local abandonado. Junto com os meus amigos a gente fez obstáculos, tirava dinheiro do próprio bolso, a mão de obra era nós mesmos. Então, paralelo a isso, uma luta gigante para conseguir esse espaço, que é um espaço adequado, né, a nível olímpico mesmo. Então, isso para o distrito, além dos skatistas, para o distrito é uma conquista imensa. É muito gratificante ter esse espaço, é uma luta de 10 anos que a gente vem fazendo obstáculos, tirando do bolso, e aí a gente teve a ideia de fazer fazer um projeto, foi aí onde ocorreu tudo, a união de toda a galera para poder estar praticando esporte, né? Mais um lugar para andar de skate. A sociedade está recebendo um equipamento de alta qualidade, uma qualidade olímpica. 30 de dezembro é um dia marcante para os moradores do distrito de Barão Geraldo. Afinal de contas, é a data que marca o nascimento de um dos locais muito visitados aqui de Campinas. O que 70 anos de história não fazem com o distrito? As ruas mudaram, os carros, as casas, e em Barão Geraldo não seria diferente. Há 70 anos, o distrito nascia. Então, Barão Geraldo começou como um pequeno agrupamento de pessoas bastante... era uma zona rural, ficava entre a Fazenda Rio das Pedras e a Fazenda Santa Genebra. A partir do movimento de imigração que começou fortemente aqui, italianos, portugueses e libaneses, aí já começou a tomar um pequeno contorno de urbanização. E a urbanização mesmo, ela começa a ficar mais forte, né, a ser mais visível com a vinda da Ródia, que se instalou na década de 40 aqui. A Ródia, ela ocupa um espaço do território de Paulínia e abrange também o distrito de Barão Geraldo. E na década de 70, ao final da década de 60, vem a Unicamp para cá. E a Unicamp é que dá início mesmo fortemente no processo de urbanização, com a vinda de alunos, professores, funcionários, pesquisadores, e que meio que orientou essa tendência de Barão Geraldo, como é hoje, muito forte na área de tecnologia de ponta, né? Barão Geraldo tem 65 mil habitantes e abriga centro de pesquisa como o CNPEM, que abriga o Sirius, laboratório de luz Sincroton, que é a maior e a mais complexa infraestrutura científica já construída no país. Serviços e instituições de alto nível, como a Unicamp, uma das maiores universidades públicas do país, onde fica o Hospital das Clínicas, o Centro Infantil Boldrini, referência no tratamento do câncer infantil. A Mata Santa Genebra é um fragmento da Mata Atlântica que fica no distrito. Sob a gestão da Fundação José Pedro de Oliveira, desenvolve projetos visando a preservação da área e envolve a comunidade através da educação ambiental, voltada para alunos da escola da rede pública e privada,
bem como instituições e entidades. É um desafio, muito trabalho, bastante mesmo. A subprefeitura tem como foco principal a zeladoria, né? Conservação, tapa-buraco, corte de mato, manutenção de um modo geral. Mas é também a representação administrativa e política da prefeitura. Então, a subprefeitura tem também como uma característica fazer o link de todas as questões relativas a todas as secretarias ou empresas vinculadas à prefeitura. Mendec, Sanasa, CETEC e todo o corpo administrativo. Então, aquilo que foge da nossa função principal, que seria a zeladoria, a gente vai encaminhando para as áreas afins. Aqui em Barão Geraldo também tem oficinas que são históricas, por exemplo, a do pai do Júlio, que está nesse mesmo endereço desde 1964. E ele trabalha com o pai desde 1980, quando tinha 8 anos, quando começou a limpar peças de carros ali na frente. E aqui a gente viu muita coisa, né? Essas ruas eram todas de terra, depois passando linha de esgoto, nós brincávamos de esconde-esconde dentro das valas, né? Brincamos muito. Nessa rua aqui tinha festa junina de rua, os moradores faziam, era muito legal. E várias histórias, vários acontecimentos aqui da universidade também. Meu pai, na época, em 65, ele foi ver na época o atual presidente, era o Castelo Branco, colocar o primeiro tijolo simbólico no meio lá onde começou a Unicamp. Só que ele não tinha marcado isso daí com foto, né? Na época era uma circunstância meio cara, né? Então ele não conseguiu, mas ele viu isso daí. E eu vi muitas outras coisas, né? Desenvolvimento dos bairros aqui e tudo mais. Uma das tradições do distrito é a Festa do Boi Falou. Esse ano aconteceu a 27ª edição, que pela Lei número 8.907 passou a integrar o calendário oficial do município de Campinas. Na Praça do Coco são feitos eventos culturais, cinema a céu aberto, feira de artesanato e aos arredores forma um circuito da Praça do Coco, o importante ponto de lazer de Barão Geraldo. E durante todo esse tempo a região mudou bastante e o Júlio fez parte disso. A gente vai, na realidade, como eu estou dizendo, vai aprendendo e respeitando, né? Antigamente nós tínhamos uma ideia, né? Até no próprio trato com tudo, com lidas de trabalhos e tudo. Hoje nós temos outra visão de ecologia também, né? Eu mesmo, quando eu era menino, era da nossa prática. A gente caçava passarinho, né? Você acha? Hoje imagina que eu prendo um passarinho. Eu tenho um neto de 7 anos que eu ensino para ele que não pode. Então, é totalmente o caminho, né, reverso hoje em dia, né? Mas a gente tem bastante história, viu? Contou muito interessante pra gente. Uma pescaria que nós fizemos aqui no Palmeirinha, aqui embaixo, eu e meu tio, tinha 4 anos de idade. E assoreou quase que o Palmeirinha ali, né? Uma pena, né? As moradias em volta, enfim, né? E eu fui pescar com ele, eu tinha 4 anos de idade, foi a minha primeira pescaria. E meu tio levou uns pedacinhos de queijo para pegar o peixe lá. Quando meu tio descuidou, eu comi todo o queijo, ficamos sem isca. Daqui 10 dias, então, tem aniversário, então, do distrito, muito bacana. Quero agradecer a sua companhia e a sua audiência. Nós estamos ao vivo nesta quarta-feira, meio-dia mais 18 minutos. E olha só, a campanha Natal Sem Fome chega ao 29º dia e arrecadou até agora 61.207 quilos de alimentos não perecíveis. A mobilização visa atender famílias em situação de insegurança alimentar e busca apoios da sociedade civil para a doação de alimentos. Lembrando, hein, a campanha vai até esta sexta-feira, até 22 de dezembro. As pessoas que desejarem contribuir podem entrar em contato pelo telefone do Banco de Alimentos, o 3746-1063, o número já aparece aqui embaixo da sua tela, 3746-1063, e a lista dos postos de coleta pode ser consultada no portal.campinas.sp.gov.br/sites/Natal Sem Fome 2023. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Câmara fechou 2023 com 682 reuniões realizadas, quase 450 projetos de lei e com novos instrumentos de aproximação com a sociedade.
A Câmara de Campinas fechou o ano legislativo com um saldo positivo. Foram protocolados 440 projetos de lei, entre ordinários e complementares, 2 propostas de emendas à lei orgânica e milhares de requerimentos e indicações, além de outros tipos de produção legislativa. E tudo o que passou por aqui teve a transparência, que contou com uma ferramenta de comunicação que aproximou os vereadores da população. Uma missão da Câmara também é tornar tudo isso transparente. Então, as ações da área de comunicação, até implementando medidas que permitem à sociedade acompanhar o que a Câmara está fazendo, o QR Code que você coloca na tela da televisão e a pessoa com o seu celular pode verificar qual é a pauta da sessão e o conteúdo do projeto que está sendo debatido, votado. Isso demonstra transparência. A nossa área de TI trabalhou bastante, todos os departamentos, porque a gente quer fazer a Câmara cada vez mais próxima da sociedade. A gente leva a Câmara através da TV Câmara e dos mecanismos das redes sociais, mas mais do que isso, para a sociedade, né? Mais do que isso, a gente quer trazer a sociedade para mais perto da Câmara. O ano de 2023 foi um dos mais produtivos do Legislativo Campineiro. Além das 78 reuniões ordinárias que aconteceram aqui no plenário, o plenarinho também foi cenário de vários encontros. Nos 2 espaços ocorreram reuniões solenes de comissões de estudos permanentes, também das frentes parlamentares, além de eventos e debates públicos, sem contar as audiências que discutiram projetos ou mesmo trouxeram a apresentação de contas da Prefeitura. Foram realizadas 682 reuniões nos espaços do Legislativo, uma média de 1,9 reuniões por dia, ou seja, é praticamente como se a cada um dos 365 dias do ano, incluindo finais de semana e feriados, tivessem sido realizadas 2 reuniões. São oportunidades para você debater os projetos que estão tramitando na Câmara, muitas audiências com muita gente participando, de acordo com o tema que às vezes atrai mais pessoas. Nós tivemos reuniões das comissões permanentes, mostrando que os vereadores, né, que estão no exercício dos seus mandatos têm trazido os debates de temas de todas as áreas: saúde, educação, transporte, cultura, habitação, segurança, meio ambiente, economia. Isso mostra o vigor, a pujança do Poder Legislativo de Campinas. Além das frentes parlamentares, que foi uma novidade ainda dessa legislatura, que também possibilita você organizar a sociedade junto com um conjunto de vereadores para debater temas específicos. O presidente lembra da participação de grupos organizados, trazendo as demandas da população aos parlamentares. Apesar de sermos uma cidade pujante do ponto de vista econômico, nós também temos as desigualdades sociais presentes no nosso município. Então, por isso, a gente comumente recebe segmentos, setores da sociedade, trazendo para a Câmara reivindicações, que desde asfalto, né, ainda temos bairros que precisam dessa benfeitoria, a gente sabe a importância que tem o asfalto, o pavimento. Então, alguns bairros que precisavam dessa melhoria vieram para cá com faixas, fazendo manifestação, pedindo apoio da Câmara e dos vereadores para intermediar a solução dos problemas junto ao Executivo. É claro que recebendo a demanda, os vereadores utilizam dos meios que a gente tem, ali das indicações, requerimentos, mas também da relação política, de organizar reuniões, pressionar politicamente o governo para esses atendimentos. Rossini afirma que todo esse processo também resultou em economia na Câmara. Eu também quero cumprimentar todos os servidores da Câmara, os diretores dos departamentos, pelo compromisso, né, de procurar aprimorar e melhorar cada vez mais os processos. Nós estamos melhorando os nossos sistemas de controle interno e nesse aprimoramento o resultado já no primeiro trimestre foi uma economia de 30% dos processos de licitação e contratação de serviços, né? Quer dizer, utilizando com maior parcimônia, com maior rigor os recursos públicos.
O resultado final é que com a economia, né, no aprimoramento dos controles e processos, a gente conseguiu fazer mais, ampliar a atuação da Câmara e ainda doar para a Prefeitura um valor significativo para a Prefeitura. No primeiro momento a gente até sugeriu que fosse aplicado na saúde. Eu quero até aproveitar para cumprimentar cada um dos vereadores, né, porque a gente percebe que todos os vereadores, no exercício do seu mandato, têm procurado dar o seu melhor para corresponder à expectativa que a população tem ao votar nele, né. A Câmara produziu bastante, foi um ano intenso, de muito trabalho, e isso só sinaliza que o ano que vem ainda vai ser mais intenso. A Frente Parlamentar Campinas-China, presidida pelo vereador Fernando Mendes, foi lançada oficialmente aqui no plenário da Câmara Municipal. O objetivo é unificar o governo e a sociedade civil para a integração política e cultural entre os povos. A Frente Parlamentar Campinas-China, presidida pelo vereador Fernando Mendes, foi lançada no plenário da Câmara em clima de cerimônia típica, com apresentações culturais, presença de autoridades internacionais e tradução simultânea para o mandarim. Sendo assim, eu declaro aberta essa cerimônia de relação entre Campinas e China através desse lançamento e oficialização da Frente Parlamentar Campinas-China. A Dança do Leão abriu as apresentações da noite. Tradicionalmente presente em celebrações e cerimônias populares, ela tem o intuito de criar um ambiente de alegria e festividade e afastar os maus espíritos. Além do presidente, outros 12 vereadores assinaram a criação da Frente Parlamentar Campinas-China. O presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, falou da importância da ligação da cidade com a cultura e também os negócios chineses. E uma das características que faz da nossa cidade pujante e bela como ela é... É exatamente o fato dela ser constituída por diferentes povos de diferentes nações. Esta talvez seja uma das grandes riquezas da nossa cidade. 我们的城市之所以有一种不同的感觉，是因为它是有很多非常杰出的人士一起来共同创建的，这也让这个城市有所不同于让大家感觉它的与众不同。 E a comunidade chinesa, ela é representativa na nossa cidade e tem contribuído bastante, inclusive com as indústrias que aqui se instalam, para o desenvolvimento da nossa cidade. O cônsul chinês se mostrou entusiasmado por mais esse estreitamento dos laços culturais entre Brasil, Campinas e China. A Frente Campinas-China, em mais uma iniciativa de amizade China-Brasil, estabelecida por um parlamento legal, depois que vários futuros, a nível federal e estadual, fizeram o mesmo. Isso demonstra plenamente que o aprofundamento da cooperação com a China se tornou praticamente consenso entre todas as esferas da vida em Campinas e que a amizade China-Brasil está mais encerrada do que nunca no coração das pessoas. A China e o Brasil têm tradições amistosas, profunda amizade mútua, cooperação pragmática frutífera e intercâmbios culturais ricos e maravilhosos. As apresentações musicais também marcaram a noite de lançamento com instrumentos típicos e melodias delicadas, mas muito marcantes, mostrando que a cultura e a música ultrapassam as barreiras idiomáticas e geográficas e não precisam de tradução para tocar os corações.
E se você quiser ouvir essa música na íntegra e todas as outras apresentações musicais ou de Kung Fu, a reunião na íntegra, é só acessar o youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito vídeos, você clica e aí você digita lá, lançamento da Frente Parlamentar Campinas-China. E olha só, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Paulo Búfalo protocolou um requerimento solicitando informações sobre regularização, urbanização e pavimentação do Parque Universal. O requerimento de número 2537 de 2023 do vereador Paulo Búfalo questiona qual a atual situação fundiária do bairro Parque Universal, localizado no distrito de Nova Aparecida. Bom, é preciso lembrar que o Parque Universal, ele é daquele complexo ali já no distrito de Nova Aparecida, né? Que tem outros bairros ali que são antigas ocupações, enfim, e que buscam a regularização fundiária e a infraestrutura básica. Segundo o vereador Paulo Búfalo, moradores do Parque Universal têm procurado para saber atualizações da regularização fundiária, da pavimentação e também da rede de esgoto. Então, como nós conhecemos várias pessoas ali, algumas famílias, enfim, frequentemente nos procuram e aí nós precisamos atualizar essas informações, sempre no sentido de fazer a cobrança do executivo, mas também buscar saídas, né, recursos, inclusive, para poder ajudar nesse processo. E a gente segue com o vereador Paulo Búfalo, porque em outro requerimento protocolado, o parlamentar pede informações sobre ações da prefeitura no córrego que corta o Jardim Santa Cruz. O vereador Paulo Búfalo questiona as intervenções da administração municipal no córrego que corta o Jardim Santa Cruz no trecho que passa sob a ponte da Avenida Herbert de Souza. A região do Jardim das Bandeiras é aquela região, para que as pessoas tenham uma noção. Jardim Santa Cruz, também conhecido como Jardim Camboriú, houve ali recentemente uma intervenção da prefeitura naquele córrego, reconstrução de uma ponte, inclusive. O fato é que as chuvas mais recentes, né, causaram vários alagamentos no local, carrearam inclusive muita terra do gasoduto que passa pelo local, portanto é uma margem que um espaço que deve ser cuidado pela Petrobras e fez com que as margens do córrego nós tivéssemos um processo de alagamento e muita lama que foi transportado tanto para residências ali como para comércios da região. Olha, entre os questionamentos, ele quer saber se já houve alguma obra ou qualquer outra intervenção da administração pública municipal recentemente aqui no córrego. Paulo Búfalo pergunta também qual o objetivo que foi traçado, as ações que estão sendo realizadas, além do cronograma. Nós estamos questionando sobre melhorias na estrutura de drenagem desse local e também obras que possam garantir que essa lama que desceu, né, desses locais por onde passam o gasoduto, eles não... essa estrutura contenha essa lama, evitando então, né, tanto que o assoreamento do local, enfim, das bocas de lobo, acabem causando esse alagamento e levando tanto água como lama ali para dentro das residências. Então nós fizemos esse requerimento e mediante a resposta depois nós vamos pensar como inclusive buscar recursos ali para melhorar a drenagem do local. Ainda segundo o parlamentar, a população procurou o gabinete dele para relatar os problemas. Foi uma situação, na última chuva, inclusive aqui, que foi muito intensa na cidade e naquela região, o evento se tornou, inclusive, público, ganhou os meios de comunicação na cidade e 3 moradores ali nos procuraram para dialogar sobre o tema.
O vereador Paulo Gaspar cobra informações da prefeitura sobre possíveis podas drásticas de árvores na Praça do Carmo. O vereador Paulo Gaspar protocolou o requerimento 2531 de 2023, solicitando informações sobre podas de árvores na Praça do Carmo. Nós recebemos umas fotos de umas podas predatórias que ocorreram lá na praça da igreja e nós ficamos muito preocupados. Temos requerimento no sentido de saber se houve um acompanhamento técnico, para que eles nos encaminhem laudos e o nome dos técnicos responsáveis que liberaram esses laudos, porque foram podas muito drásticas e sem motivo algum, aparentemente. São consideradas podas drásticas as denominadas podas de rebaixamento de copa e a poda em furo ou em V, que são aplicadas nas árvores com vistas a evitar sua interferência na fiação aérea, na iluminação e também nas construções. De acordo com o Guia de Arborização Urbana de Campinas, a aplicação de seguidas podas drásticas, realizadas com o propósito de se livrar da inconveniência e interferência dos ramos por um longo período de tempo, nem sempre atinge o objetivo, como também estimula ainda mais a brotação e pode conduzir ao secamento e morte da árvore. A gente tem visto isso uma prática comum ao longo da cidade, isso está preocupando demais. Nós estamos aí ao longo da Comissão da Arborização o ano todo falando disso e agora com muita preocupação a gente viu a notícia do prefeito Dário anunciando que contratou um convênio para fazer um manejo dessas árvores da cidade como um todo, uma verba milionária. E a gente sabe que isso aí é um salvo-conduto para se fazer podas predatórias na cidade de forma indiscriminada e sem critérios técnicos. Esse é o grande problema. Projeto de lei que flexibiliza o uso de telefones celulares em agências bancárias da cidade foi aprovado, o prefeito sancionou e foi publicado no Diário Oficial. Foi publicada em Diário Oficial a Lei 16.500, de 15 de dezembro de 2023, de autoria do vereador Felipe Marquesi, que acrescenta parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei 13.968, de 17 de dezembro de 2010. Trata sobre a proibição da utilização de telefone celular ou equipamento similar no interior dos bancos, estabelecimentos bancários e instituições assemelhadas. Eu acrescentei esse parágrafo 3º desse projeto de lei que na época, como você bem disse, em 2010, proibia a utilização do aparelho celular. Então, com esta lei, eu estou autorizando todos, os clientes que utilizam as agências bancárias a utilização dos aparelhos celulares dentro das agências bancárias. A lei flexibiliza o uso de telefones celulares em agências bancárias da cidade. Conforme pontua o vereador, a tecnologia bancária necessita de atualização para otimizar os serviços tanto aos funcionários quanto aos clientes. Hoje mesmo eu estive no banco da Caixa Econômica e eu estava com uma dúvida no aplicativo, eu acessei o celular a pedido da funcionária do banco. Quer dizer, isso na prática já vem ocorrendo, então estou colocando este parágrafo 3º da lei para normatizar o que já vem acontecendo entre os clientes e os funcionários nas agências bancárias. Meio-dia mais 40 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e procurando colaborar para o fim do conflito no Oriente Médio. Hoje pela manhã, a Câmara de Campinas intermediou uma proposta de acordo de paz envolvendo as comunidades muçulmana e judaica da cidade. O repórter André Aranha acompanhou a reunião e traz agora as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Olha, exatamente isso, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Inclusive, claro, o principal objetivo da Câmara Municipal de Campinas é contribuir com o fim da guerra no Oriente Médio. O presidente Luiz Rossini, na manhã desta quarta-feira, recebeu aqui na sala da presidência representantes da sociedade israelita,
também da sociedade islâmica. Inclusive foi assinada uma carta, a Carta da Paz, não é? Palestina e Israel por uma resolução pacífica, justa e definitiva, que será direcionada ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, estiveram presentes também os vereadores Marcelo Silva e Carmo Luiz. Conversei com todos eles, inclusive com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Rossini, que começou, evidentemente, falando a respeito deste momento histórico da Câmara Municipal, que serve, evidentemente, de exemplo para todo o Brasil. A Câmara de Campinas quer, com esse movimento, né, expressar aqui todo o nosso desejo de construção da paz mundial a partir da resolução desse conflito entre Israel e Palestina. Nós temos na nossa cidade representantes, né, da sociedade israelita, também da sociedade islâmica, que convivem pacificamente, e o exemplo de convivência, de respeito, de harmonia de Campinas, ele pode ser reproduzido em todas as partes do mundo. Nós temos, na nossa avaliação e das entidades representadas, a qualidade moral para tentar intermediar ou fazer uma proposta de paz para a resolução do conflito e de forma definitiva lá entre Israel e Palestina, né? Neste Natal de 2023 nós temos dois grandes conflitos no planeta Terra, né? Entre Israel e Palestina, e Ucrânia e Rússia. E hoje nós aqui, junto com a comunidade palestina e a comunidade israelita, assinamos um documento no sentido de clamar pela paz. Nós sabemos que nossas vozes são tão pequenas, mas nós acreditamos que se cada voz pequena ecoar e nos juntarmos como sociedade mundial, nós podemos fazer a diferença. E hoje nós estamos dando um passinho bem pequenininho para que haja a diferença e que a paz possa voltar para todos os povos e que este Natal seja maravilhoso para todos nós. Mais uma vez Campinas saindo na frente, né? Fazendo um documento histórico, que é o documento pela paz, unindo, como a gente sempre foi unido aqui, né? Sociedade islâmica, sociedade israelita, e buscando o que a gente mais quer, né? A paz e a solução para esse conflito, né? Buscando a vida, né? A vida sempre em primeiro lugar. E é isso que nós queremos, e essa Câmara Municipal faz uma iniciativa única e que seja reverberada em todas as câmaras e, quiçá, né, nos 4 cantos do mundo, para que chegue realmente lá na área do conflito, que as pessoas realmente pensam e estabeleçam a paz na região. É isso que nós buscamos. Representam, como foi dito aqui, é histórico, um momento de alegria, um momento de esperança também de que as coisas podem mudar, que basta ter boa vontade e respeito às diferenças e principalmente um olhar atento às semelhanças, né? Que é uma semelhança básica humana, que todos somos iguais, e uma semelhança, inclusive, de parentesco entre as duas culturas, as duas religiões, os dois povos. A esperança. Nenhuma guerra é eterna. Nenhuma guerra, de fato, ela termina com vitória. São vitórias de pirro. A única forma de se terminar realmente isso, que vai terminar, e para quem estimulou a guerra, para quem semeou a injustiça, vai ficar a vergonha, o peso e a sua prestação de contas futura. Nós, como entidades religiosas, aqui na cidade de Campinas, temos por obrigação trabalhar a conscientização das pessoas em prol da paz, uma paz justa, paz com dignidade, paz com segurança, não uma paz simplesmente de palavras ou de acordos, não, definitivamente uma paz que permita ao ser humano viver com dignidade e segurança. É isso, muito obrigado, André Aranha, pelas informações e parabéns a todos pela iniciativa. E olha só, a startup brasileira conduzida por 2 doutoras em Química ajudam a reciclar milhares de toneladas de plásticos que iriam para o aterro ou incineração graças ao aditivo IQX, desenvolvido por elas. Tema que você confere a partir de agora no Giro Ambiental. No
Giro Ambiental de hoje, você vai conhecer um aditivo desenvolvido por 2 doutoras em Química, capaz de transformar plásticos multicamadas em material reciclado com alto valor comercial. Segundo dados de 2022 da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, o consumo no Brasil gira em torno de 6,7 milhões de toneladas. A indústria de embalagens é uma grande consumidora, sobretudo para o acondicionamento de alimentos, responsável por 20% da demanda do mercado. E, falando nisso, sabe as embalagens plásticas de alimentos como aquelas que revestem as peças de queijo, de presunto? A gente aprende que elas são recicláveis, não é verdade? Mas não é bem assim. Olha só. Aqui temos a embalagem do presunto, do queijo, já picotada para viabilizar a reciclagem. Só que esse material, essas embalagens de alimentos, não são viáveis para a reciclagem, porque vejam o que acontece quando se recicla esse material e produz um filme. Esse filme é todo poroso, todo rugoso. Isso porque este material aqui é composto de vários polímeros e esses polímeros não se interagem, não se ligam. Por isso que a maioria dessas embalagens são descartadas e o fim da vida delas é para aterros ou incineração, ou pior, para o nosso meio ambiente, poluindo drasticamente o nosso planeta. Mas calma, se a gente assusta em pensar que esse material não tem finalidade comercial e vai para aterros e incineradores, é justamente por isso que nós estamos mostrando essa história. Já existe solução. O aditivo IQX faz com que esses diferentes polímeros, com a adição do aditivo IQX na resina, na embalagem picotada, produz um filme. Agora temos um filme homogêneo, transparente, com todas as características para ser novamente uma embalagem plástica. Embalagens secundárias ou embalagens para supermercados só não vai ser utilizado novamente para embalar alimentos como o presunto e o queijo, devido à legislação atual que proíbe que material reciclado de origem polietileno, polipropileno, seja utilizado novamente como embalagem para alimentos. E tem mais, as embalagens de salgadinhos também não têm valor para reciclagem por serem multicamadas. E nesse caso, o aditivo IQX também vai dar a liga necessária para que ele se torne um novo produto de alto valor agregado. Aqui temos o resíduo daquelas embalagens de salgadinhos que vocês viram antes, já picotadas com o objetivo de serem recicladas. Esse material não é reciclado, é separado e disposto ou em incineração ou em aterros sanitários. Mas com a adição do aditivo IQX, nós conseguimos viabilizar a injeção e produção de tampas, como aqui vocês veem. Uma tampa com designer bastante interessante, totalmente diferente de um design de material reciclado, porque dourado e sai o dourado. Então o aditivo IQX faz o quê? Viabiliza a circularidade desses tipos de embalagem, que antes eram descartados em aterros ou incinerados ou deixados no nosso ambiente, em rios e mares, poluindo o nosso planeta. O aditivo IQX viabiliza a sua reciclagem, tornando este material economicamente circular. E hoje nós aplicamos as nossas competências para evoluir com a reciclagem. Nós acreditamos na IQX que todo negócio precisa gerar impacto socioambiental positivo. Então, para vocês terem uma ordem de grandeza,
para cada 1.000 quilos, né, de plástico que iriam para aterro, que seriam descartados, e que nós conseguimos reciclar. Mais de 3 empregos são gerados, né, para catadores, geralmente mulheres e chefes de família. Então, nós conseguimos, a partir do uso de 30 quilos somente dos aditivos IQX, reciclar 1.000 quilos de embalagens que seriam descartadas, que iriam para o aterro. Nós procuramos, através dos aditivos IQX, contribuir para a agenda ESG e para o atendimento às metas de sustentabilidade. Todo o trabalho desenvolvido na IQX está em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial ODS 5, Igualdade de Gênero, ODS 9, Inovação na Indústria, ODS 12, Economia Circular, e como ninguém faz nada maravilhoso sozinho, nós estamos também em consonância com o ODS 17, que é o ODS de parceria. Se você está curioso para saber o que significa IQX, o I quer dizer inovação, o Q, qualidade, e o X representa multiplicação. Isso porque a alma de tudo é a pesquisa. Todo o funcionamento da fábrica nasce no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da IQX, onde os testes são feitos em menor escala. Aqui é o laboratório de P&D da IQX, é onde tudo nasce. O aditivo que viabiliza a reciclagem dessas embalagens multicamadas, dessas embalagens de alimentos, nasceu aqui. Aqui temos um balão que simula a síntese dos nossos aditivos, tá? Em pequena escala, sintetizamos em maior escala o princípio ativo do nosso aditivo. Essa caracterização e a avaliação que o princípio ativo feito no laboratório é viável, nós produzimos ele em maior escala nos reatores aqui apresentados. E acredite, o processo de fabricação do aditivo se assemelha à fabricação do macarrão. Nos reatores, misturamos com resina virgem no nossa extrusora. O que faz a extrusão? É uma extrusão reativa, onde o princípio ativo é produzido, é misturado com resina virgem, produzindo assim o nosso aditivo. Então temos aqui o processo de fundição do princípio ativo com o polímero, com a resina de polietileno, polipropileno, resinas utilizadas para fazer embalagem. Mistura o princípio ativo com essas resinas e produzimos o nosso aditivo final através da extrusão reativa. Nós fundimos e misturamos o nosso aditivo, que depois é picotado, temos aqui, e tem-se a versão final do nosso aditivo. É esse material que, adicionado com a embalagem picotada de um alimento, que viabiliza a sua reciclagem. E o melhor de todo esse processo é que apenas cerca de 50 litros de água são utilizados e reaproveitados, mostrando que dá para inovar em tecnologia limpa com baixo impacto de produção e, assim, multiplicar soluções sustentáveis. Hoje é quarta-feira, então é dia de mostrar o trabalho de quem projeta e desenvolve a modelagem da roupa criada pela pessoa que atua como estilista. Então, sobre o trabalho de modelista, se liga na profissão.
quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre modelista, então se liga aí, bora! O modelista é o responsável pela elaboração de moldes e busca o tecido adequado ao modelo. Também serve como ponto de referência para a fabricação da peça piloto. É um tradutor técnico das ideias do estilista, que faz um projeto de inovação e precisa que o modelista trabalhe em muitas frentes para torná-la executável. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com a Clau, que domina o assunto para falar justamente a respeito dessa profissão, que é um leque muito grande, né? Antes de mais nada, muito obrigado por atender a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade, André, de falar um pouquinho sobre a profissão de modelista. Então vamos lá, o que faz um modelista? Conta pra gente, o pessoal tá curioso, eu disse que tem um leque, porque são tantas coisas, né? Tem estilista, tem modelista, enfim, o pessoal pode até escolher uma dessas funções, né? Dependendo daquilo que se encaixar mais no perfil de cada pessoa, não é isso, Cláudia? Sim, André, a área de moda, ela é muito abrangente, então aí tem que fazer o curso específico para se profissionalizar no que a pessoa gosta. Então, o modelista, ele cria a peça, o desenho bidimensional do desenho do estilista. Então, o estilista tem um sonho e faz o croquis, mas sem o modelista não tem como transformar isso em uma peça do vestuário. Então, o modelista, ele transforma o croquis num desenho bidimensional, depois ele faz a modelagem, cria uma peça piloto, que é a primeira peça que ele cria, que é um protótipo, da peça. E depois que é desenvolvido a produção, depois que essa peça passou pelo protótipo, aprovou, fez as correções, é que essa peça vai para a produção. Então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande do profissional, né, Clau? Porque tem toda essa situação que você colocou. Sim, se o profissional errar, imagine ele trabalhando em uma indústria que fabrica milhares de peças. Se ele errar uma modelagem e mandar para produção, é um problema muito grande. Então, é muita responsabilidade para o profissional. Então, ele tem que estar bem habilitado na profissão, tem que conhecer bastante, tem que praticar muito antes e se especializar para conseguir fazer um trabalho bem feito. E assim, para trabalhar nessa área, quais os cursos que tem, Cláudia? Conta para a gente, para galera que está em casa super interessada aí. Então, tem para a formação de um profissional bom para o mercado, o ideal é que ele conheça a costura, então ele faz um curso de costureiro e depois ele parte para o curso de modelagem, porque ele tem que entender a costura, até porque se ele vai dar ordem, se ele vai passar para um outro profissional fazer o trabalho, ele tem que conhecer a costura. Então, o ideal seria aprender costura para depois aprender modelagem. E aí ele pode fazer ou técnico em modelagem ou ele pode fazer uma graduação em modelagem. Como que é o mercado de trabalho? É um mercado movimentado, é um mercado aquecido? As pessoas que têm de fato interesse em entrar nessa área, nesse ramo? O mercado está aquecido porque é um mercado que está com falta de modelista. Olha isso, pessoal. Olha isso que a Cláudia está falando. Está com falta de modelista. Olha que bela sugestão aqui no quadro Se Liga na Profissão. Pois não, Cláudia, desculpa. Imagina, é um profissional bem requisitado, mas está em falta no mercado. Então, podem fazer o curso com certeza que vocês vão conseguir se profissionalizar e vão conseguir entrar no mercado. Eu participo de grupos específicos da área de modelagem e toda semana o pessoal está pedindo profissional e mais de uma empresa pedindo e sempre a pessoa desesperada pedindo atrás, profissional, buscando profissionais e não encontra profissionais qualificados. Profissional no mercado qualificado. Puxa vida, interessante isso, né? Então é uma bela oportunidade aí para quem tem interesse na área. Tá faltando gente no mercado e os cursos, quais os cursos que as pessoas elas fazem? Você falou a respeito dessa situação
E como você se interessou, Clau, por essa área? Como que você entrou nesse mercado de trabalho? Eu fiz o curso no Senac Campinas, mas foi a princípio o curso de estilista, o estilista e coordenação de moda. E no curso do estilista você tem uma das unidades curriculares sobre modelagem. Só que como é uma passagem rápida, né, pela área de modelagem, mas eu fiquei intrigada com a área, porque eu fiquei imaginando, nossa, como esse desenho pode virar uma peça de roupa. Então eu comecei a ficar encantada. Que legal! E daí foi o que, né, eu falo assim, que toda vez que a gente faz um curso, a gente sai com uma interrogação. E isso é ótimo, porque daí você vai e procura mais sobre o assunto. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei com uma interrogação querendo saber mais, né, sobre a modelagem e a profissão de modelista. E aí eu fiz outros cursos no Senac também. Já fiz o modelista, a alfaiataria, costura e foi procurando cursos. E hoje o ideal também é que a pessoa que queira trabalhar na área de modelagem, ela também vá aprender a modelagem computadorizada. Porque o mercado está pedindo agora, né, nós estamos caminhando, né, para a era digital. Na verdade, já estamos, né, bem adiante, assim. Então, a modelagem em si, o pessoal tem procurado agora a área digital. Hein? Que interessante. Então, tem que estar apto também. Sim, mas o fato de dominar o digital não tira o tradicional. Então, tem que conhecer a modelagem tradicional para a pessoa conseguir se desenvolver no digital. Ô, Clau, conta para mim o seguinte, quais os principais desafios dessa profissão? A modelagem ela não é uma profissão fácil. Imagina. A pessoa entra e acha que é simplesmente um desenho, mas quando a pessoa começa a trabalhar na área ou começa a estudar, ela percebe que é praticamente um arquiteto de roupa, porque ele tem que fazer todo o desenho e tem cálculos. Então é tudo muito minucioso, medidas exatas. Então, a pessoa tem que entender como vai criar o modelo. Então, muitas vezes a pessoa olha uma revista, vê um modelo e fala, nossa, como eu posso criar esse modelo? Então, não é fácil, mas é uma profissão que encanta quando você consegue desenvolver uma peça e fala, nossa, eu que desenvolvi essa peça. Não tem preço, né? Não tem preço. Bom, para o pessoal que está em casa, não é, assistindo a gente, esse é um quadro que realmente repercute bastante, né, na internet também e tudo mais, que tem interesse de fato de entrar nessa área, está assistindo a gente, falando, olha lá, a Clau falando, puxa, que legal, bacana, me interessei, quero entrar nessa área. Quais as dicas que você dá, Clau? Se preparem, vão lá, aprenda a costura, depois vá para o curso de modelagem, depois aprende o digital e não parem, porque modelagem, o universo da moda não para, é um constante movimento, tem o tempo todo que se especializar, porque a gente pode ver que passa por mudanças o tempo todo. E como moda é comportamento, então a gente tem que estar sempre atento ao mercado e não parar de estudar nunca, não tem como parar, né? Sempre tem novidade, sempre tem que estar disposto a fazer mais. Então meu conselho se preparem para a profissão. É isso aí, obrigado, Clau. Eu que agradeço, André. Valeu, valeu. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Uma hora mais 5 minutos, muito obrigado pela sua companhia e nós da TV Câmara Campinas estamos sempre reforçando a ideia de adoção de animais. Por isso nós preparamos para vocês uma reportagem especial do nosso quadro Adote um Bichinho.
Todos os dias, novas redes sociais são criadas para a divulgação de animais e o futuro tutor poder encontrar com facilidade um grande amor de quatro patas. Em março deste ano, o quadro de TV Adote um Bichinho estreou na programação da TV Câmara para dar as mãos a essa rede de solidariedade na cidade de Campinas. Hoje, alguém vê lá, está assistindo TV 2 horas da manhã, 5 horas da tarde, vê o programa na TV Câmara, né? Gostou de um bichinho. Já entra em contato, já marca uma entrevista, já vai conhecer. Então, isso facilitou muito. Nas redes sociais hoje, a gente está doando muito também, né? Infelizmente, o número de adotantes está diminuindo. Eu acho que é tanto animal, tanta ONG doando, que o número de adotantes não está comportando essa quantidade de animais. Isso é triste. Em 9 meses, 394 bichos da Associação Amigos dos Animais, do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e dos Protetores Independentes foram divulgados no quadro. Um número ainda baixo perto da quantidade de animais que existem para serem adotados. A adoção responsável é uma luz no fim do túnel para esses animaizinhos que já foram abandonados. E é importante saber que cada vez que um animal ganha uma família, abre espaço para que outro animal de rua seja resgatado. Nas ONGs, a gente pode conversar com qualquer ONG, você vai ver. ONG, grupo de protetor independente, estão com as casas lotadas de animais, tanto de cão como de gato. Isso está muito complicado, a gente está cheio e final de ano as pessoas estão adotando também, mas não numa proporção que a gente precisa realmente para resolver o problema. Soneca foi resgatado pelo SAMU Animal com uma doença que muitas vezes pode ser fatal, a sinomose. Recuperado e 100% saudável, ele teve uma segunda chance para ser feliz com seu novo tutor, o Gabriel, que depois de muita procura, acabou dando um match para essa adoção. Fui conhecendo o trabalho das ONGs aqui do município, do DPBE, e o que eu achei muito interessante lá foi que no site eles têm tipo um Tinderzinho que você pode ver do perfil dos animais. Então você consegue entender um pouco do tamanho que eles têm, de como eles são, a situação também de como eles foram resgatados. Isso vai te ajudando um pouco ali, aí tá até se apaixonando pelos bichinhos. Alguém viu lá, gostou, mas ligou, esse já foi adotado, mas tem outros. Então quero ver os outros. Então um puxa o outro, não é assim, ou é aquele ou não é aquele. A gente vê isso, às vezes a pessoa chega para adotar um, leva dois. Né? Porque quer deixar um de companhia, tal. Isso é muito importante, sim, né? A gente tem conseguido no Adote um Bichinho, você vê o carinho com que o pessoal faz a edição, mostra a beleza do animal, mostra a importância do animalzinho, né? E até o jeito de falar do programa é diferente, né? Então isso é muito bom, coisa que a gente não tinha, né? A gente nunca teve essas coisas e agora tem. Semana de tempo estável aqui em Campinas, portanto, amanhã, quinta-feira, segue a condição do sol aparecendo durante todo o dia, entre algumas nuvens e não deve chover. O calor, este continua, olha só, as temperaturas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, quinta-feira, 21 de dezembro, olha só, mínima de 22 graus, ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 33 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Nesta quinta-feira e também na sexta-feira, a nossa equipe vai fazer uma pausa, vai descansar e a gente retorna na semana que vem com o Jornal Câmara Notícia especial retrospectiva do ano de 2023, um jornal especial preparado para você. Então, até lá. Tchau, tchau.